E aí, vamos dar uma resolvida nesse exercício da Unicamp aqui sobre segundo reinado? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui o Prof. Elvis História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque hoje a gente vai resolver um exercício aí na sequência para vocês, esse exercício então da Unicamp aí que você viu, mas a gente já volta, e lembrando aí também, é claro, antes de continuar, já dá um like no vídeo, eu quero ver o seu like aí, por favor, também ativa o sininho, se inscreva no canal se não é inscrito, também aí segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify, não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera. Vamos chegar até os 1.000 inscritos em dezembro, hein? Quero ver aí você apoiando esse movimento aí para divulgar o canal do Prof. Elvis História em Casa. E não esquece também de deixar o seu comentário aí no vídeo, hein? Quero saber o que você está achando. Quero saber se você tem algum aí exercício para fazer também. Lembrando que esse exercício aqui da Unicamp vai falar sobre a Guerra do Paraguai no Segundo Reinado. Lembrando aí, ó, já começa o texto ali, calma que eu errei para vocês, mas já começa o texto ali com a política do Império do Brasil em relação ao Paraguai, buscou alcançar 3 objetivos. Olha lá, ele fala então da política do Império do Brasil do Segundo Reinado em relação ao Paraguai, buscou alcançar 3 objetivos, correto? Lembrando aí que ele coloca então de que o primeiro deles foi o de obter a livre navegação do Rio do Paraguai. Então, o primeiro deles, obter a livre navegação do Rio Paraguai, de modo a garantir a comunicação marítimo-fluvial da província de Mato Grosso com o restante do Brasil. O segundo objetivo foi de buscar estabelecer um tratado delimitando as fronteiras com o país Guarani. Não sei se você está ligado, mas país Guarani é o Paraguai no caso, certo? Outro aqui, continuação, o texto é longo, é um textão aí, né? Lembrando o textão adaptado de Francisco Doratioto no livro Maldita Guerra, que é um livro aí sobre a Guerra do Paraguai. Lembrando, Nova História da Guerra do Paraguai. Por último, seu objetivo permanente, ele está falando de 3 lá, o objetivo permanente do Império até o seu fim em 1889 foi o de procurar conter a influência argentina sobre o Paraguai. Convencido de que Buenos Aires ambicionava ser o centro de um estado que abrangesse o antigo vice-reino do Rio da Prata, né? Isso aqui, o vice-reino do Rio da Prata, se você lembra, vem lá da época da América Espanhola, a divisão administrativa que a Espanha fez nas suas colônias aqui na América, incorporando o Paraguai. Está aí então adaptado de Francisco Doratioto, Maldita Guerra, História da Guerra do Paraguai, Companhia das Letras, uma boa referência nesse exercício da Unicamp. Lembra que o exercício da Unicamp aqui tem 4 alternativas ao invés de 5, aí não vai terminar o vídeo e achar que, nossa, professor, você esqueceu a alternativa aí. Não. Mas se liga então que, de novo, olha os assuntos que ele puxou: obter livre navegação no Rio Paraguai, estabelecer um tratado delimitando as fronteiras com o país Guarani, com o Paraguai, e também aí conter a influência argentina sobre o Paraguai. Lembra que a ideia, além de garantir a livre navegação nos rios do Prata ou da Bacia Platina, lembra que o Brasil também queria garantir a livre negociação, aí, o livre mercado na Bacia Platina. Além disso, é bom lembrar das pretensões aí brasileiras de se tornar uma potência regional, além também de diminuir a influência de los hermanos da Argentina lá, de Buenos Aires, e nesse contexto, então, é claro, se impor aí como essa liderança local ao invés da Argentina. Bom, vamos para a alternativa A, que nos coloca aí a primeira aqui, sobre o contexto histórico a que o texto se refere. É correto afirmar que a Guerra do Paraguai foi um instrumento de consolidação de fronteiras. Interessante aí, né? Porque o texto falou lá justamente, olha lá, o segundo objetivo, estabelecer um tratado delimitando as fronteiras com o Paraguai. Interessante essa, começou legal. E uma demonstração da política externa do Império em relação aos vizinhos. A Argentina é um vizinho? Acho que sim, né? Então tem essa coisa também, aí se você voltar lá,
olha lá, conter a influência argentina sobre o Paraguai, talvez o Brasil, mandando, né, na região toda aqui. E voltando à alternativa A para vocês, embora tenha gerado desgastes para Dom Pedro II. Sim, né, se a gente for lembrar aí que a participação dos militares brasileiros na Guerra do Paraguai vai levá-los também, né, a partir do contato com o Uruguai, com a Argentina, lutando ao lado dessas repúblicas, né, muitos militares voltam com a mentalidade republicana para o Brasil. Lembrando, muitos militares brasileiros também voltam com a mentalidade abolicionista para o Brasil, até por conta daquele certo amadorismo ainda do exército brasileiro, que levou aí a se também, né, colocar a participação de soldados escravos, né, aquela história de repente, para não enviar o filho para a guerra, a família lá enviava os escravos que tinha no lugar. Então, mentalidade abolicionista, mentalidade republicana, que gerou desgaste para Dom Pedro II, até se você lembrar que a própria proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, foi feita por militares, apoiados por civis, por cafeicultores, mas, né, elite agrária e tal, mas teve então esse protagonismo dos militares brasileiros. Bom, essa letra A, se você está ligado, eu já diria, como lá o nosso amigo Garoto Vaca. Muito interessante essa aí, hein? Vou deixar essa letra A em suspenso para você, enquanto a gente vai para a letra B aí, que já vem na sequência, a letra B. As motivações econômicas eram suficientes para empreender a guerra contra o Paraguai. Então, motivação econômica, só isso? Não foi só isso aí para empreender a guerra contra o Paraguai. O Paraguai que pretendia anexar territórios do Brasil, tá certo? Eles queriam anexar territórios do Brasil. Aí fala território da Bolívia e do Chile. Não. Lembre que a pretensão lá do Francisco Solano Lopes, presidente do Paraguai, era conquistar terras a leste do Paraguai, né, que no caso envolvia, então, se está aqui para vocês, eu não sei se está o mapa aqui, mas então terras, ó, tá até o garoto do tempo aqui, né? Terras, então, a leste do Paraguai, que possibilitariam o Paraguai ter uma saída para o mar. E não terras a oeste do Paraguai, que é Chile, Bolívia, está para esse lado aqui. Então envolvia, né, no caso, atacar territórios da Argentina, do Brasil, para o Paraguai ter uma saída para o mar, que era uma proposta lá do chamado Paraguai Maior do Francisco Solano Lopes. Não é a saída para o mar para o Oceano Pacífico, é a saída para o mar para o Oceano Atlântico. E você está acompanhando aí, a letra B está errada. Nada a ver isso aí, na verdade eram territórios da Argentina e do Brasil. Letra C na sequência para você. A Argentina pretendia anexar o Paraguai e o Uruguai. Acho que sim, pela aquela ideia lá do vice-reino da Prata e tal, mas foi contida pela interferência do Brasil e pela pressão dos Estados Unidos da América. Opa, Estados Unidos da América aí, acho que nada a ver, hein? Parceiros estratégicos, Brasil e Estados Unidos, que se opunham à recriação do vice-reino da Prata. Pô, eu acho que talvez seria interessante você falar do Brasil associado à Inglaterra. Até não que a Inglaterra forçou o Brasil a desenvolver a guerra contra o Paraguai, mas não nesse momento. Século XIX aí, o Brasil é mais alinhado à Inglaterra, né? Basicamente o alinhamento, esse parceiro estratégico que são os Estados Unidos, é mais para frente, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. Então, isso aqui não tem a ver não, apesar de você ter essa pretensão argentina de liderar a região, de também reunir lá territórios como, né, o Paraguai e o Uruguai nesse vice-reino da Prata. Até porque eu acho que ele falou isso lá no contexto, né, ó. Né, a influência argentina sobre o Paraguai, convencido de que Buenos Aires ambicionava ser o centro de um estado que abrangesse o antigo vice-reino da Prata, eu ia falar da pátria, incorporando o Paraguai. Bom, então, essa alternativa C, acho que nada a ver para você, certo? E aí a gente vai na alternativa D, então, que é a última aí. Lembra que só são 4 alternativas, não tem letra E, não são 5 alternativas, então. Letra D, o mais longo conflito bélico da América do Sul. Acho que sim, se for se lembrar que a Guerra do Paraguai vai de 1864
Tem gente que considera 1865, o início da guerra, a 1870. Pô, 6 anos de guerra, né, e tal, ou 5 anos se você considerar, mas acho que é longa sim, até porque tem uma guerra do Pacífico lá, envolvendo, né, Bolívia, Chile e o Peru, mas acho que né, é menos duradoura do que a Guerra do Paraguai. E lembra também que é uma guerra violenta, né? Você pode falar do genocídio americano, né? Existe a grande quantidade de mortos aí do lado do Paraguai, até se fala aí que no final do confronto, né, o Francisco Solano Lopes chegou a enviar mulheres e crianças também. Nossa, uma coisa mais ou menos como o nosso amigo Adolfinho lá na Alemanha nazista também fez e tal. Falam que na fase do desespero final lá. Mas voltando, o mais longo conflito bélico da América do Sul matou milhares de paraguaios, sim, e produziu uma aliança entre indígenas e negros que atuavam contra os brancos descendentes de espanhóis e portugueses. No caso que envolveu, então, a aliança aí de, né, indígenas e negros contra brancos descendentes de espanhóis e portugueses. Pô, aí não tem nada a ver, na verdade. Portanto, essa alternativa D está errada. E se você lembra, a gente reforça que a correta é a letra A. Né? A letra A aí que deu uma bagunçada para você agora no foco, mas porque ela realmente, né, bagunçou a nossa cabeça, mas essa aqui que é a alternativa correta então para vocês. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa resolução de exercícios aqui, né, da Unicamp, mas manda aí também de repente algum, né, vestibular específico que você queira. Espero que você tenha gostado dessa resolução de exercícios e até a próxima resolução de exercícios com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu e não esquece de dar o like, né, se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho e seguir a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa. É isso aí, espero que você escute lá o podcast também. Até mais, valeu!